Fala, meus amigos do YouTube, aqui é o Marcos da empresa MDK LED e como eu havia prometido, a partir de hoje nós vamos começar aqui uma série de vídeos ensinando passo a passo como fazer essa máquina aqui, tá? Que é uma máquina CNC. Tá? Essa minha máquina aqui, ela é uma máquina caseira, mas eu considero ela como uma máquina profissional, tá? Porque ela me atende muito bem, eu faço muita coisa com essa máquina. Então, o objetivo desses vídeos é o quê? É ensinar passo a passo como fazer essa máquina, tá? Do início ao fim. Eu vou estar falando sobre os materiais que eu usei, onde consegui todo o equipamento para fazer a máquina, a configuração da máquina, e depois de a máquina funcionando eu vou ensinar a vocês como trabalhar com o software, né, que é o programa que a gente usa para fazer a máquina funcionar, tá? Para criar os vetores, fazer toda essa questão, tá? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai estar falando sobre os materiais que é preciso para estar fazendo uma máquina, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos aos vídeos, roda a vinheta. Então vamos lá. Continuando aqui, hoje eu vou estar falando, vamos começar aqui do início, né, que esse é o primeiro vídeo, então a gente vai falar aqui os materiais que você precisa para estar fazendo a máquina. Primeira coisa, você precisa ter uma máquina de solda, né? MIG. Por quê? A gente vai usar para fazer a máquina, são chapas de ferro que não aguentam muita temperatura. Então eu indico essa máquina aqui. Mas se você não tiver essa máquina, tiver uma máquina de solda aí comum, então eu vou estar indicando a vocês usar uma chapa mais grossa, tá? Eu usei aqui para fazer toda a minha máquina, eu usei a chapa 18, tá? Que é o Metalon na chapa 18, tá ok? Mas eu tenho essa máquina aqui, tá? Também uma boa lixadeira, tá? Que possa te atender aí, né? Da melhor maneira, né? Sem te causar problema, tá? Os discos, né, que são para lixa, eu tô usando aqui um disco para diamante que corta ferro, corta tudo esse disco aqui, ferro, metal, ardósia, pedra, granito, corta tudo esse disco. Então é um disco que eu gosto de usá-lo porque eu não preciso estar trocando toda hora, ele serve para qualquer coisa, serve para lixar, cortar tudo, tá? Um esquadro, isso aqui, gente, é muito importante você ter um esquadro magnético, por quê? Essas máquinas, as medidas têm que ser bem assim exatas, tá? Porque se você erra numa medida dessa máquina, ela vai te dar o erro em tudo que ela fizer, ela vai te dar erro, porque essas máquinas elas são bem precisas nos cortes que ela faz. Para vocês terem uma ideia, a minha máquina aqui, a margem de erro dela é de 0,1%, entendeu? Então, ou seja, assim, é quase que nada. Em 1 milímetro, ela erra 3 décimos em 1 milímetro, entendeu? Então a perda dela em 1 milímetro é 3 décimos. Então é bem precisa a máquina porque eu calibrei ela da melhor maneira que eu pude aqui, tá ok? Então quando vocês for fazer a solda, é bom vocês terem esses esquadros aqui, são esquadro magnético. Isso aí no Mercado Livre vocês acham esse equipamento aí muito barato, tá? Esse meu aqui, ele é de 30 quilos, tá? Eu indico a comprar esse por suportar ele tem um magnetismo bem forte, né? Que suporta legal aí o peso de uma barra de metalon que vocês for soldar aí, tá? Um martelo, né? Que parece até engraçado, mas tem que ter um martelo também, que é pra gente dar umas batidas de vez em quando, né? E um alicate de pressão. Para que esse alicate aqui serve? Esse alicate ele vai servir, além do esquadro, né, ele vai servir para prender algumas chapas na hora de soldar. Então você regula ele aqui, você pode prender, né, da melhor maneira aí que possa segurar a chapa, tá? Gente, o que acontece? Eu não tenho aqui as chapas de metalon todos que eu usei na máquina, tá? Mas eu peguei uma aqui, tá, de amostra, né, que vai servir para me mostrar, para falar para vocês aí qual que vocês vão comprar. Veja bem, a minha máquina, a área de corte dela, vamos se falar aqui, ó, no eixo Y, né, no eixo X e no eixo Z, que é aquele que está descendo lá. Então vamos lá, ó, para vocês conhecerem, ó, eixo Z, tá, que é esse aqui, ó, onde fica o motor. Eixo Y, eixo X, né, que é onde vai ficar
na parte horizontal da máquina, tá? E o eixo Y, né, que no caso seria a vertical, né, que seria a subida da máquina, que é o eixo Y, que é esse eixo aqui, ó, tá? Esse eixo aqui. Então, o que acontece? As chapas que eu usei para fazer essa máquina, eu usei 3 modelos de chapas diferentes aqui. Vamos lá. Para fazer a parte de estrutura, vamos falar, a mesa da máquina, eu vou estar mostrando aqui, eu usei o Metalon, que ele é um Metalon, ele é 50-30, ou seja, ele é 5 centímetros de altura por 3 centímetros de largura. Eu aconselho a usar mais grosso, tá? Dependendo do tamanho da máquina que você vai fazer. Como eu disse, né, nem terminei de falar, me perdoe o meu erro. A minha área útil da máquina, ela tem 1,60 m no eixo Y por 1,30 m no eixo X, tá? Então a área de corte toda da minha máquina é essa. Eu fiz essa máquina nesse tamanho, me atende super bem, mas eu vejo, agora que eu estou trabalhando com fabricação de móveis, também essas coisas, eu vejo a necessidade de ter uma máquina maior. Então se você está disposto e tem o dinheiro para gastar, para fazer uma máquina maior, faça uma máquina maior, porque ela vai te fazer falta no futuro, beleza? Às vezes no trabalho que você for fazer, ela vai poder te auxiliar no futuro, tá ok? O ideal seria você fazer uma máquina de 2 metros no eixo X, né, por 3,5 metros, 3 metros no eixo Y, tá? Porque cabe uma chapa inteira de MDF, que é aquelas chapas ali. Como vocês podem observar, ó, a minha chapa, eu tenho que cortar ela. Aquela que tá lá atrás é uma chapa inteira, né? Mas a minha máquina ela é desse tamanho, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a chapa para poder encaixar aqui na minha máquina, porque daqui, desse pezinho até o outro pezinho lá, não cabe, entendeu? Então vamos lá. Usando, né, para fazer a mesa da máquina, eu usei o Metalon no tamanho dessa minha máquina aqui. Se você fosse uma máquina maior, eu recomendo usar um Metalon mais grosso. Então eu usei o Metalon 50-30, tá? Fiz toda a estrutura da máquina, como vocês podem ver aqui. Os pés eu usei tubos, mas você pode usar também um Metalon mais grosso, tá? Isso não importa, né? Então tá aí toda a estrutura da máquina, tá? A mesa, eu usei esse Metalon, tá tudo aqui, tá? Para fazer a mesa, tá? Fiz a soldagem, tudo dentro do esquadro. A parte onde fica o eixo Y, o eixo X, eu usei o Metalon 30-20. O que ele é? Ele é 3 centímetros por 2 de largura, tá ok? Então, para fazer o suporte aqui da onde fica o eixo X, eu usei a chapa de 4 polegadas por meia. Então ela é 4 polegadas de largura por meia de espessura. Então você precisa de 1 metro dessa chapa, né, para fazer essa minha máquina aqui. É 1 metro dessa chapa por 1,5 metro de Metalon. Aqui para fazer o eixo Y, o eixo X, você precisa de uma barra inteira de Metalon. Aliás, 2 barras de Metalon aqui, 4 barras de Metalon para fazer a estrutura da máquina, toda a estrutura da máquina, tá? Metalon, 4 barras 50-30 e 2 barras 30-20. E 1 metro de chapa de 4 polegadas por meia, tá? Essa é o material que usa para fazer a máquina, tá ok? Então, por hoje eu vou ficando aqui. No próximo vídeo eu vou estar falando como vai fazer a soldagem e as medidas exatas para você fazer os cortes, né, e o encaixe de cada chapa, tá ok? Então vai ser uma série de vídeos aí que eu vou fazer, são vários, tá? Eu creio que deve dar uns 25 vídeos, tá? Mas a gente vai saber a fazer todinha a máquina, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, minha máquina tá aí, a parte do software, tudo certinho. Vou dar um pause aqui, pera aí. Como eu disse, ó, a parte do software funcionando. Aqui é onde é a memória da máquina, tudo que faz a máquina funcionar, tá ok? Então eu vou estar mostrando tudo isso aí, ó. Parte, ó, máquina funcionando perfeitamente, tá? Eu vou estar falando, no próximo vídeo eu vou estar falando do encaixe, né? Nós vamos por etapa aí, beleza? Então, gente, até mais, até breve. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, beleza? Um abraço. Tchau!